Você pode contar que, eu vou receber R$2.000. Mas pode acontecer algo que seus 2.000 não vai vir. E aí? O que vai acontecer com você? Aí vai acontecer que a gente vai conversar com a agiota. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Pablo. Eu me chamo John. Estamos aqui para mais um vídeo do Investindo no Sucesso. Hoje nós vamos falar como se organizar financeiramente. Qual o primeiro passo para você poder entrar no mundo dos investimentos, né? Qual o primeiro passo que nós devemos fazer, John? Bom, a primeira coisa que deve se fazer é o quê? Se livrar das dívidas. Exatamente, Porque se livrar das dívidas. a dívida é um problema que você vai carregar pro resto da sua vida, independente de qualquer coisa. Por quê? Porque tem dois tipos de dívida, né? Que a gente vai falar um pouco mais à frente, que é a dívida que você carrega com você de financiamento, de investimento que você faz em uma construção, em qualquer outra coisa na sua vida. E as dívidas que a gente pensa em se livrar, que são essa segunda, que são as contas que a gente cria de modo corriqueiro, são as contas supérfluas, não é isso? Pode ser o que, Paulo, por exemplo? Pode ser o quê? Um carro do ano? Uma moto do ano? Roupas que você não vai utilizar, porque tem muita gente que conhecemos que tem roupas no guarda-roupa que não usa novas, mas faz o quê? Viu uma promoção, compra outra. Compra outra. E quando compra, vai comprando, estocando e nunca vai usar. Até porque o que acontece é o quê? Quando você cria o costume de consumir, o consumo ele vai lhe consumindo. Você começa, fica triste. Aí aquele pensamento pessoal, eu tô triste, vou no shopping. Aí chega no shopping, compra uma blusinha, compra uma camisa, compra um celular novo, aí já fica melhor, se sente mais feliz. Por quê? O seu desejo de estar bem está atrelado a um negócio que não deveria. O que você acha, John? O primeiro passo que a gente tem que fazer? Bom, a caráter de organização, o que eu penso quando a gente pensa em se livrar das dívidas, é ver o que eu tô fazendo agora que eu posso deixar para depois. Por exemplo, é uma viagem que a pessoa acabou de casar, primeiro ano de casamento, eu quero fazer uma viagem. Tudo bem, se organiza financeiramente, vê quanto tudo vai custar e faz a viagem. Mas eu preciso comprar roupa, vai para Gramado, eu preciso comprar roupa de frio, eu preciso comprar todo tipo de... Quem mora na região do Nordeste e vai para uma região mais fria, precisa se aparelhar para tudo aquilo ali. Então, se o cara não está preparado, o que acontece? Ele acaba se desorganizando, porque ele tem que comprar uma quantidade de material que geralmente não vai ficar em uso. Para quem mora no Nordeste sabe que vai usar uma vez naquela viagem e só. Então, essas questões que são simples, mas que pode ali desandar na questão de se organizar financeiramente. Mas pode ser em qualquer coisa. Uma vez eu estava lendo um artigo que quando você vai fazer compras, você vai para o shopping, se você for com fome, eu não sei se você já viu isso, se você for de estômago vazio, você tende a comprar mais. E quem já tem as dívidas? Uma pessoa que já tem dívidas ainda faz dívidas por cima de dívidas. Aí já é um caso de um psiquiatra, né? No tempo desse eu estava no banco, certo? Eu fui resolver uma questão minha, aí na mesa do lado a pessoa acaba escutando, né, o que ocorreu. Sim. Chegou uma certa mulher pra mim que queria verificar para aumentar, fazer um outro empréstimo. Era um valor pequeno, mas era um valor de R$1.000. Ela ia fazer mais um empréstimo, sendo Só que ela que não aí, quitou o primeiro. Não é que não quitou o primeiro. O atendente disse que ela já tinha 2. Ou seja, ela fez fez o outro para encobrir o primeiro e tava querendo fazer o terceiro para encobrir os 2 e sobrar alguma coisa para ela. Ou seja, ela quer pagar o empréstimo com outro empréstimo. Exatamente. Eu tendo a acreditar o seguinte, quando você cria uma dívida para resolver um desejo agora, atual seu, você está criando uma situação para resolver um prazer imediato. Então, se resolve um prazer imediato seu, você tende a fazer o quê? Você tende a criar um problema futuro, porque você vai ter que pagar aquela dívida. Então, se você pensa ao contrário disso, e se eu esperar mais um pouco e tentar me organizar para não me endividar, para não fazer mais contas, será que isso vai ser melhor? Porque você vai ser pego ali pelos juros sobre juros. Exatamente. É o que leva você para trás. Uma boa analogia do que você está falando aí é o seguinte: para você faz uma dívida prolongada, para você poder ficar feliz no momento, na verdade você está acabando com o seu eu do futuro. Você está deixando uma dívida para ele, não é para você. O do momento ele está feliz, porque o quê?
Ele conseguiu comprar o que ele queria e tá bem, mas o do futuro é o que vai pagar para você. Exatamente. Entendeu? Ou seja, ele saciou uma vontade presente, momentânea, e criou um problema para o eu futuro dele. Exatamente. E já se você se organizar financeiramente, não, você vai fazer do mesmo jeito que os juros compostos trabalha contra você quando você faz uma dívida, ele trabalha a seu favor se você estiver organizado. Isso. Com certeza, sem dúvida nenhuma, isso vai acontecer porque quando você segue essa tendência de estar sempre procurando, e se eu me organizar mais, e se eu tentar fazer, tentar encaixar isso dentro do meu orçamento, de modo que eu não possa gerar um juros e comprometer um capital que sequer ainda eu tenho. Exatamente. É contar com o capital que ainda vai vir, que existe a margem de erro. Você pode contar que, eu vou receber R$2.000. Mas pode acontecer algo que seus 2.000 não vai vir. E aí? O que vai acontecer com você? Aí vai acontecer que a gente vai conversar com a agiota. Um exemplo muito bom, pronto. Muita gente faz muita dívida no cartão. Por quê? Eu vou receber, o exemplo normalmente, eu vou receber 2.000. Então eu posso fazer minha dívida no cartão ali até perto dos 2.000. Mas aí, quando chega o dia do seu pagamento que você recebe para pagar o cartão, vem o danado do gás e acaba. Já foi embora R$100. Vai R$100 que você não tem, porque você já gastou o que você ia receber. Exatamente. Alguém bate no para-choque do carro e vai embora. Acontece alguma coisa na sua casa ali que quebra. Um vazamento. Aí tem que consertar, fazer uma pequena obra ali que vai custar um pouquinho ali a mais do seu. Então, se você não tiver uma reserva para poder cobrir esse gasto, você vai tirar de onde você não tem. Pronto. Feito isso, a gente entra nesse novo parâmetro, que seria a reserva. A sua reserva de emergência, entendeu? Existem muitos critérios que o pessoal usa, né? Tem gente que usa que tem que ter 6 meses, tem gente que usa 1 ano. O valor de 1 ano para sobreviver é muito dinheiro, a gente sabe. Você conseguir juntar o suficiente para caso você precise sobreviver 1 ano é muito. Então a gente pode fazer um ajustado menor para poder quem está iniciando, né? É o seguinte, assim, quem é CLT, se ele for demitido sem justa causa, ele vai ter ali o seguro-desemprego que vai manter ele por um período. Então, a construção da reserva de emergência, ela segue o mesmo princípio. Se o cara é empreendedor, se o cara ele não é CLT, ele é empresário, ele tem que ter mais ou menos a renda dele ali de no mínimo 6 meses, que é o que ele gasta. Se ele gasta 5.000 por mês, ele tem que ter 5.000 multiplicado por 6 meses. Então, ele vai ter que ter 30.000 de reserva de emergência. A gente tem que passar para o pessoal o seguinte, não é que você gasta 5.000, você tem que ver o que é o gasto necessário, o mínimo necessário para você. Porque vai ter gente que vai dizer, mas eu gosto de comer no restaurante caro, então isso aí é do meu gasto. Você não pode acrescentar isso na sua reserva. Não, de forma nenhuma. Você tem que botar o valor que é necessário. Se você mora de aluguel, o valor do seu aluguel, energia, uma base da média de energia que você paga, água, esses tipos de gastos, né? Quando você gasta para feira, esse tipo de coisa. Exatamente. Por isso, quando a gente joga uma renda ali de 2, 3, 4, 5 mil, pensando na situação de acontecer algo que eu não venha conseguir sanar. Por exemplo, a pessoa que adoece, além do custo que ele já tem de vida dele, ele vai estar aumentando um pouco de custo dele com medicamento, algum tratamento que ele precisa fazer nesse curto período de tempo. A família dele, se ele precisar ir para um local mais com menos barulho, menos estressante. Então tudo isso vai ser enquadrado dentro da reserva que ele tem lá guardado justamente para suprir essa demanda emergencial que aconteceu no momento. E aí você está falando o camarada que é empreendedor e o camarada que é CLT. O camarada que é CLT, o pessoal, mas a empresa vai pagar, porque eu vou dar o atestado, até 15 dias eu recebo pela empresa, acima de 15 dias eu vou para o INSS, mas que tá, tem empresas que pagam benefícios. E esses benefícios, quando você está de atestado, ele não é pago, você vai receber o seu salário. Aí porque, outra questão. Digamos assim, um vale alimentação que muita gente recebe. Se você não foi trabalhar, você não recebe. Você não tem direito. Então, isso aí você iria utilizar para comprar sua feira do próximo mês, digamos assim. Entendeu? Então, se você não recebe, você vai ter um gasto a mais. Ou seja, aí é que entra a reserva de emergência para você poder cobrir aquilo ali. Exatamente. Então, assim, para quem é CLT, não precisa ter uma reserva tão grande inicial. O lado bom é isso do CLT, né? O lado bom de ser CLT é que você não tem muita grana. O lado ruim é que você não tem muita grana. O problema é esse, né? Não ter muita grana tá levando para os dois lados, o bom e o ruim. Então, essa é a situação. Mas, vamos lá. E a pessoa que já tem a dívida, já está com muita dívida, como é que ela pode se organizar? Primeira coisa que ela deve fazer, que eu acho, não é para mim, ela tem que verificar
qual o valor que ela está gastando, né? Referente àquelas dívidas que ela tem, referente às dívidas, e o que é gasto necessário para ela viver. Isso. O necessário, não o que eu quero, é o que é necessário. Tem que fazer todo o levantamento de quanto você gasta no mês, não é isso? Eu gasto com energia, com água, digamos assim, eu recebo 2.000, mas o meu gasto fixo do mês é R$1.000. Mas eu tô pagando e tô ficando sem dinheiro nenhum. Quando chega o final do mês, que eu pago tudo, eu tô com R$100 no bolso. O que tá acontecendo? Você tem que anotar tudo. Por exemplo, eu vou começar ainda a fazer minha reserva. Então eu vou anotar primeiro os gastos necessários. Você tem que anotar tudo isso e o quê? Vai anotar também o que você no seu dia a dia faz. Eu fui ali do nada, eu vou comprar um lanchinho, é 10, 15 reais. Anota. 10, 15 reais. É 10, 15 reais agora. Que vai vir lá no seu cartão. Mas aí você faz 10, 15 agora. Aí daqui a 2, 3 dias, de novo, 10, e de 15. novo, e de novo. Quando você vai olhar no final, a fatura, ou nem a fatura, o seu próprio dinheiro que você tá pagando às vezes no dinheiro, tá pagando no débito. Tá pagando no débito, porque pra onde foi? Tinha 5.000, a gente só tem 2. Pois é, de 10 em 10 lanches foi embora R$100. Eu tinha uma colega minha antigamente não, né, uma época, que ela saiu da empresa, aí ela disse, eu recebi minha rescisão, fiquei feliz demais, porque eu tinha lá na minha conta lá R$12.000. Aí eu fiz, e aí, tu fizesse o quê, hein? Dessa entrada num terreno, fizesse o quê? Comprasse um carro, tentasse comprar uma moto, essas coisas, financiar, né? Aí ela, não, de repente o dinheiro acabou, eu gastei tudo com pizza. Eu fui, como assim gastei com pizza? É porque a gente tinha uma mania lá de fazer jogar um dominó. Aí como eu tava desempregada e eu tava recebendo o seguro-desemprego, eu comecei, sempre que a gente tava lá, o pessoal, vamos comprar pizza, bora. E a maioria das pessoas não tinha dinheiro pra pagar pizza, aí quem acaba pagando era eu. Daí a gente não comprava, a gente comprava 3, a gente comprava 4. Aí, e nisso teu dinheiro foi literalmente com pizza, ela fez. A maioria sim. Uns eu emprestei, o pessoal não me devolveu. Outros eu comprei umas roupinhas, mas a maioria mesmo foi pizza. Mas aí, pra você ver, de pizza, no momento, ela não percebia isso. É muita pizza, viu, pra você gastar. Exato. Mas é onde você observa a situação. Ela comprava 2, 3 pizzas pra ela, no momento tava de boa, ela pagava 3 pizzazinhas, eu tô com muito dinheiro na conta. Só que depois de um tempo, foi de pouquinho em pouquinho, se tornou um montante grande e levou todo o dinheiro dela. E aí, ela fez o quê? Nada, não tem mais dinheiro. Agora ela vai trabalhar para ganhar mais um pouco, mas agora ela já tem experiência. Né? O lado bom de você perder é que você ganha experiência. Nunca é uma perda total. Você sempre tem que ver o lado bom das coisas, né? Quando você passa uma dificuldade grande, alguma coisa, na próxima vez que você for passar, você já se entendeu. Opa, eu já passei por isso. Então, se você passar de novo aí, meu amigo... Tem um problema para mim, eu vou tentar me sair agora. Mas, Paulo, me diz uma coisa. Pensando nessa questão de a gente sair das dívidas, né? Conceitos básicos para a gente sair da dívida, eu acho que todo mundo já sabe basicamente o que precisa fazer. Tem uma frase que era muito famosa sobre isso, que diz que o intuito da cura é a vontade de você ser curado. Primeiro vem de você. Isso, tem que partir da pessoa, essa questão de a pessoa se organizar financeiramente, tem que ser por partes. Então por isso que a gente fala a questão de se livrar das dívidas, né? Dos endividamentos de coisas supérfluas. Lógico que a gente não vai ter como é que eu faço para quitar minha casa? Como é que eu faço para acabar com o financiamento do carro, do carro, né? Se bem que tem situações que a gente consegue amortizar essa dívida, mas a gente vai tentar colocar isso em outro vídeo, porque é uma explicação já um pouco longa também, mas a gente vai colocar isso futuramente. Então, o pensamento de se livrar dos gastos e construir a renda, a reserva de emergência, ela caminha junto. São dois pensamentos que caminham junto, que você consegue fazer no início, que é você tentar se livrar das dívidas e ao mesmo tempo tentar construir ali a sua reserva, que é guardando aquele pouco, que você vai somando e vai dizendo, não, isso aqui eu consigo me manter um mês, pronto, eu já tenho o suficiente para me manter 2 meses, pronto, agora eu já tenho o suficiente. Quando você menos esperar, você vai ter lá o suficiente para lhe manter os 6 meses, caso aconteça de você perder o emprego ou alguma coisa desse tipo específico. Só que a tendência que seguimos no pensamento de sair do endividamento e entrar na reserva de emergência segue o mesmo parâmetro de você tentar consumir menos aquilo que não é de tanta necessidade. Pensa aí, Pablo, em uma coisa que você queria comprar agora, por exemplo, né? Eu queria trocar de carro.
Pronto, é um exemplo bom. Pensa assim, eu queria trocar de carro porque eu vejo tantos meus amigos com carros tão legais e eu queria mudar o meu carro. E a gente vê que esse último ano, por conta da pandemia, principalmente o setor de carros usados, teve uma alta muito grande. Enorme. Então a gente vê que tipo, o carro inflacionou. Aí eu tinha um Gol 2015 e agora que custava... esse Gol 2015 custava 25 mil, agora ele está custando 36 mil, está custando 35 mil, ou seja, 10 mil de diferença. O IPCA do ano passado para cá deu 10%. E como é que um Gol consegue valorizar tanto? Questão de demanda. Então a gente vê que valorizou um pouco. Então, será que vai valer a pena eu pegar meu carro hoje, que não está dando problema, não está me dando nenhuma dor de cabeça? Será que vale a pena eu pegar um carro mais caro, que vai me custar um pouco mais, para eu tentar suprir esse desejo de imediato? E aí, Pablo, o que tu acha? Tu acha que vale a pena? Não compensa, principalmente, sabe por quê? Além de você ter um gasto maior, porque você vai vender seu carro, tá certo. Os carros usados teve um aumento bom, e você for vender, você vai ganhar um dinheiro, talvez você pegue até mais do que o valor que você pagou nele quando comprou. Com certeza. Aí você vai comprar um novo, muito mais caro, né? Que você vai ter uma despesa maior, e é um detalhe enorme. Ele vai se tornar um patrimônio que vai criar um passivo para você. Ele não vai ser um ativo. Ele vai ser um ativo se você vai comprar esse carro para utilizar para o seu trabalho. O seu trabalho você precisa dele. Por exemplo, não te cortando, mas teve uma situação que uma vez um colega meu ele trabalhava numa empresa de vendas. Ele vendia e ele tinha arrumado agora para vender medicamentos. Um emprego agora, ele mudou de emprego. E ele entrou na empresa que precisava vender medicamentos, só que nesses medicamentos que ele vendia, ele precisava ir, como é que se diz, apresentar, não podia estar suando, não podia estar, assim, muito esgalçado, né? Ele tinha que estar ali mais num padrão lá apresentável, porque ele tinha que estar de terno. E a gente sabe que se você pegar aqui um carro sair aqui 10 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, você sabe que se ele não tiver ar-condicionado, você vai penar dentro. Então ele teve que sair do carro sem ar-condicionado para um com ar-condicionado, porque ia ajudar ele até a vender mais. Ia chegar mais apresentável. Ia chegar mais apresentável, isso, exatamente. Não chega lá tudo suado, esgalçado, sofrido, né? Que você fala. Então essa foi a necessidade que ele utilizou para sair do carro que ele tinha para outro, mas não por uma questão de eu quero mais conforto, mas pela necessidade do próprio trabalho. Aí é que muda a questão de ser uma necessidade para agora ou não. Se vocês observarem, são muitos exemplos que a gente está dando aqui de gastos, de despesas que não são necessárias, né? Não são necessárias de forma alguma. Mas assim, por mais que a gente ouça que a gente precisa se organizar, que a gente precisa tentar melhorar, diminuir os nossos gastos, o seu investimento maior, ele tem que ser no seu conhecimento. Porque se você não pegar isso que você conseguiu economizar e aplicar de forma inteligente, realmente você não vai conseguir usufruir tanto. Porque eu vou dar um exemplo aqui simples. Por exemplo, eu consigo diminuir ali de gasto 10% do que eu gastava. Nossa, agora eu tenho 10% sobrando. Se eu pego esses 10%, por exemplo, e passo numa loja e vejo, rapaz, eu preciso trocar meu celular. E você não fez nada. Você pegou o valor que você tinha e fez algo que você não precisava. Então, isso sempre vai acontecer. Você vai até enxergar aquilo como uma necessidade ali naquele momento, só que não é uma necessidade. Então, é uma luta contínua ali. Você sempre está se organizando para tentar aplicar aquilo ali com sabedoria. Então, vou pegar isso aqui que eu reduzi de gasto agora e vou aplicar na minha reserva de emergência. O foco dos investimentos, do crescimento de patrimônio é isso. Não é só que você vai estar na bolsa e tudo mais. É que você vai fazer as metas. Minha meta eu quero chegar a tal ponto. Você chegou nessa meta, você já vai para outra meta. E vai para outra meta até chegar ao seu objetivo final. E essa meta que o Pablo está falando é justamente a forma que você vai conseguir sair do endividamento, entrar na sua organização financeira e você vai conseguir construir a sua reserva de emergência. Fazendo dessa mesma forma, a junção desses dois, você consegue matar dois coelhos com uma cajadada só. Exatamente. E aí você consegue, a partir daí,
Você vai conseguir focar, você vai se sentir melhor quando você está menos endividado, já começou a ter um dinheiro, já está começando a construir a sua reserva, está adquirindo conhecimento, você já se sente mais confiante. Isso. Você consegue produzir mais, se sente melhor para tomar decisões de cabeça fria. Porque quando você está endividado, se tem uma coisa que se você observar direitinho, quando você está endividado, você toma decisões sempre de cabeça quente. Porque você está pensando no seu endividamento, você está pensando no que você tem que pagar, pensando nisso, naquilo outro. Quando você está de cabeça fria, não. Você consegue raciocinar melhor. Tem um livro do General Sun Tzu, Arte da Guerra. Ele fala que é um livro que já ultrapassou aí já 2000 anos, escrito já há muito tempo. E ele fala um conceito milenar da guerra, nunca tomar decisões de cabeça quente. Quer dizer, se você vê que você está estressado, está no momento que você sabe que não está no seu estado normal, o mais provável de você fazer quando você está nessa situação é você cometer uma burrice, né? Na realidade. Só que se você parar e pensar, eu vou deixar para agir depois, ou você repensa, e muitas vezes você pensa, se eu tivesse feito aquilo, você vai pensar dessa forma. Se eu tivesse feito aquilo quando eu estava de cabeça quente, tinha dado errado, ainda bem que eu esperei. Exatamente. Você vai agradecer no futuro. É mais uma coisa sobre você resolver um desejo imediato e deixar para depois. Exatamente. Você vai ser assim, vai ser um ganho enorme para você fazer dessa forma. Eu penso que quanto mais a gente busca aprender, se conhecer, porque um dos princípios do investidor é ele se conhecer. Tenta se conhecer à medida que você vai fazendo, você vai tentando construir, você vai percebendo quais são os seus limites. A gente vai entendendo o que a gente precisa para fazer quando a gente vai fazendo aquilo de fato. Toma uma atitude, tirar aquele plano ali do papel e coloca na ação, e você começa a desenvolver aquilo ali. Em vez de pensar, eu vou guardar, eu vou economizar, guarde de verdade, economize de verdade. Exatamente. Isso que vai te levar ao destino que você quer. Aí tem uma coisa que ele falou muito assim, me lembrou de algo que eu já fiz até, e até indico vocês a fazerem. Eu já vi outras pessoas falando assim, para fazer. Se você colocar, anotar aonde você quer chegar, o que você quer fazer. Por exemplo, o meu objetivo final é esse, mas para mim chegar a ele, eu preciso de quais metas? As metas são para mais curto prazo, para você alcançar seu objetivo final. Uhum. Você dividiu em 5 partes. Você vai fazer gradativamente. Anote no papel, bote um local onde você sempre vai passar e vai visualizar aquilo. Por quê? Toda vez que você visualizar, você vai dizer, já alcançou. Se você alcançou a primeira meta, você vai lá na gaivotazinha lá, alcançou a primeira meta. Aí depois passa para a segunda. Aí você vai marcando sempre que você vai passar por aquele lugar, você vai ver. Tem aquela meta ali que eu preciso bater. E dá aquele orgulho, você vê uma meta batida, né? Exatamente. Então, se eu conseguir isso, eu consigo a outra. Então, aí dessa forma você vai conseguir, igual o John falou aqui, tirar do papel e realmente fazer. Porque quando você cumpriu, você vai para a próxima e vai chegar lá onde você quer. Então o vídeo de hoje a gente tinha esse objetivo, de passar para vocês como sair das dívidas e passar para uma zona de conforto, mais tranquilidade. Pessoal, se essas informações fez sentido para vocês, compartilha, deixa seu like, isso ajuda muito para o crescimento do canal. E pensa sempre, investir no seu sucesso é investir também no seu conhecimento. Valeu, pessoal, até mais. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o que a gente vai falar aí? Como se organizar, né?